agir e se portar para ter uma vida de santidade na presença de Deus. E no capítulo anterior, no capítulo de número 2 de Colossenses, Paulo ele vai trazer uma exortação à igreja de Colossos, porque haviam falsas doutrinas, filosofias que estavam sendo levantadas, que estavam ameaçando a fé daqueles cristãos. E Paulo então ele traz essa orientação, que nós possamos manter o nosso pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente deve ter muito cuidado, irmãos, principalmente como cristãos, com a forma que agimos e com a nossa conduta no dia a dia. A nossa conduta ela deve estar sempre baseada, ela deve estar sempre firmada na vontade de Deus, na palavra de Deus, e não em doutrinas vãs ou filosofias mundanas. A gente deve ter sempre como alvo nessa terra, nosso alvo deve ser sempre Cristo. E se nós não estivermos com a nossa mente focada em Cristo, nós vamos nos distrair com as coisas deste mundo. Como diz Paulo também em uma de suas cartas: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu acabo fazendo. E é por isso que nós devemos sempre tomar muito cuidado e procurar sempre renovar a nossa mente na presença do Senhor, para que possamos sempre procurar viver uma vida de santidade na presença de Deus. Procurar viver sempre uma vida de integridade na presença de Deus. A gente não pode se conformar com o mundo ou com as doutrinas do mundo e as filosofias que o mundo tem tentado trazer a nós. Hoje existe muito, infelizmente, a ideia de que nós podemos fazer tudo, de que ninguém pode nos julgar, porque só quem pode nos julgar é Deus, e Deus nos ama, então eu posso fazer tudo. E realmente Deus nos ama, mas Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. Então a gente deve ter muito cuidado com o nosso agir, com a nossa conduta no dia a dia. A gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, se são atitudes, se são palavras ditas, se são filosofias vividas baseadas na palavra de Deus ou não, que vão glorificar ou não a palavra de Deus. Então, o que eu quero trazer aqui essa noite é que, para que nós possamos viver uma vida extraordinária na presença de Deus, a gente precisa ter cuidado e a gente precisa manter os nossos pensamentos sempre nas coisas do alto, para que não venhamos a nos desviar e nem olhar para a direita e para a esquerda, mas sim somente com um sentido, que é o sentido da nossa vida, para cima, para os céus, como a presença do Senhor. Outro ponto que nós devemos tomar muito cuidado, que nós devemos ter como atitude para viver uma vida de plenitude na presença do Senhor, é cuidar do nosso coração. Mateus 6:21 vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O contexto desse capítulo, Jesus vai dizer a respeito de juntarmos tesouros nos céus e não na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem. E nós devemos procurar acumular tesouros nos céus. O final desse capítulo 6 de Mateus, durante essa passagem que vai falar a respeito dos tesouros nos céus, vai dizer que ninguém também pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro, servir a Deus e servir a qualquer outra coisa que possa, de alguma forma, tomar o primeiro lugar em nosso coração. E lendo esse versículo, eu entendi que ele fala sobre prioridade. Por que sobre prioridade? Porque se a nossa prioridade está nas coisas do mundo, se a nossa prioridade está
em conquistar bens materiais, se a nossa prioridade está em conquistar coisas no mundo, coisas terrenas, o nosso coração também estará ali. Mas se nós procuramos estar na presença de Deus, se nós procuramos fazer a vontade de Deus, se nós procuramos meditar na palavra dele, certamente a nossa prioridade vai ser também estar em sua presença. Como diz em Mateus 6,33, que também é um versículo que eu gosto bastante: busquem primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então a gente deve ter muito cuidado com o que tem sido prioridade em nosso coração hoje. Se tem sido as coisas terrenas, se tem sido os bens materiais, ou se tem sido a presença do Senhor. Que nós possamos refletir sobre o que tem sido nossa prioridade, sobre quais são os nossos tesouros principais e sobre quais são os valores que dominam as nossas vidas. E eu quero deixar bem claro que não é pecado, muito pelo contrário, a gente procurar ter uma vida melhor, ter boas roupas, ter um bom carro, ter uma boa casa, viver de alguma forma, de modo mais confortável enquanto passamos aqui por essa terra. Mas o que eu quero dizer é que essa não deve ser a nossa prioridade. Nossa prioridade deve ser a presença do Senhor. Até porque, como eu li, quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, do resto Ele se encarrega. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Até porque dentro da própria palavra do Senhor nós vamos encontrar preceitos, nós vamos encontrar conceitos que se nós seguirmos, nós iremos investir uma vida de prosperidade. Eu não quero dizer também que, estando na presença do Senhor, tudo vai ser mil maravilhas, não. Porque em nenhum momento Jesus nos promete isso, em nenhum momento Jesus nos fala sobre isso. Pelo contrário, Ele nos fala que no mundo teremos aflições. Mas o que eu acho mais bonito dentro do Evangelho é que, quando nós estamos em Cristo, nós podemos ter a certeza de que, independente da situação que nós passarmos, independente da dificuldade, independente da provação, o Senhor certamente estará lutando conosco. Nós não estaremos lutando sozinhos, o Senhor estará conosco. E é isso que eu quero falar a respeito de nós termos uma vida extraordinária na presença do Senhor. A gente só vai ter uma vida extraordinária nesse mundo se nós estivermos no centro da vontade de Deus. A gente só vai sentir e experimentar a provisão de Deus. A gente só vai ver milagres da parte do Senhor se nós estivermos no centro da vontade dEle e buscando viver uma vida de plenitude em Sua presença. Então, como eu disse, vários de nós contamos aqui hoje vários testemunhos. E isso, irmãos, eu diria que é o sinal de uma vida extraordinária na presença de Deus. Porque, como eu disse, quando nós vivemos uma vida entregando tudo o que somos a Ele, certamente nós vamos viver coisas inimagináveis. Nós vamos passar por situações no nosso dia a dia que a gente não vai entender. Vão vir dificuldades, vão vir provações, como o Marcos contou aqui hoje, em que a gente vai se perguntar, mas por quê? Será que não é a vontade de Deus? Mas depois que a gente passa por tudo aquilo, a gente entende que era somente o Senhor trabalhando, e para que através das nossas vidas e através daquela situação, o nome do Senhor possa ser glorificado. E trazendo aqui um último ponto, uma última atitude que a gente deve ter perante a presença de Deus, talvez seja a atitude mais difícil. Talvez fosse a primeira atitude que eu deveria ter abordado essa noite. Mas eu acredito que cada uma das três que eu citei anteriormente, fazer tudo de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, manter o pensamento nas coisas do alto, cuidar do nosso coração. Eu acredito que cada um desses pontos, eles se contextualizam dentro desse, que é tomar a cruz e seguir a Jesus. Mateus 16:24 vai dizer: se alguém quiser acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E por que talvez esse seja o ponto mais difícil, irmãos?
Porque não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil a gente renunciar às nossas próprias vontades. Renunciar a si mesmo é abdicar da nossa própria vontade. É entender que agora o que vale mais, o que fala mais alto, o que deve falar mais alto em nossos corações, não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor sobre a minha vida. É entender que a partir do momento em que eu resolvo seguir a Jesus, em que eu tomo essa decisão, não são mais os meus sonhos, mas são os sonhos de Deus que devem falar mais alto em nossos corações. São os desejos do Senhor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Então, tomar a nossa cruz e negar a si mesmo não é fácil, porque nós abdicamos. Nós precisamos renunciar aos nossos desejos, nós precisamos renunciar à nossa vontade. Mas o que eu quero te dizer aqui essa noite é que, por mais difícil que seja, a gente só vai viver uma vida de extrema abundância, de plena abundância no Senhor, se nós seguirmos a Ele, renunciando tudo aquilo que somos e toda a nossa vontade, e passando a viver a vontade do Senhor. O que Cristo nos convida a fazer é alargar tudo e seguir a Ele, seguir a sua vontade. Quando Ele chama Pedro, Tiago, quando Ele chama André, João, a gente vai ver ali que quando o Senhor chama eles a seguir, eles largam as suas redes imediatamente e passam a seguir a Jesus. Da mesma forma, Mateus, ele está ali na colheitaria e o Senhor então passa e chama ele larga e passa a seguir a Jesus. E é isso que Jesus espera de nós, que nós possamos largar, renunciar a nós mesmos e passar a viver a vontade dele nas nossas vidas. Viver a vontade de Deus não é fácil, porque é um convite a vivermos por um caminho estreito. Nós temos dois caminhos, nós temos duas opções. Temos o caminho estreito, a porta estreita, e temos o caminho largo e a porta larga. No caminho largo, a porta larga é um caminho aparentemente mais fácil. É um caminho de aparente felicidade, é um caminho de prazeres, é um caminho de festas, mas é também um caminho de perdição. E o que o Senhor nos convida a viver é uma vida pelo caminho estreito. O caminho estreito, muitas das vezes, vai ser mais difícil de você caminhar. Terão ali alguns obstáculos que nós precisaremos passar. Terão momentos em que a gente precisará renunciar a nós mesmos, à nossa própria vontade. Terão momentos em que a gente precisará fazer loucuras aos olhos do homem. Como, por exemplo, quando o Senhor nos orienta a se tomarmos um tapa em nossa face, virarmos a outra. Sabe? Sobre perdoar, e esses dias, dentro desses massacres, eu diria, que aconteceram nas escolas, eu vi uma reportagem de um homem que, mesmo em meio àquele momento de dor e de tristeza, ele perdoava aquela pessoa que fez aquelas atrocidades. E isso aos olhos dos homens, muitas das vezes, é loucura. Isso aos olhos dos homens, muitas das vezes, como eu disse, é algo totalmente louco. Mas é algo que o Senhor nos chama a fazer. É tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, passar pelas dificuldades, renunciar a nós, viver uma vida de sacrifício na presença dEle. Só que ao mesmo tempo em que talvez seja mais difícil, é uma vida em que é um caminho em que nós com certeza encontraremos a verdadeira felicidade. É um caminho onde a gente vai encontrar uma felicidade que vai de fato nos preencher e vai nos satisfazer. Porque é um caminho onde a gente vai conhecer a Deus no mais íntimo. É um caminho onde o Senhor vai nos provar e Ele vai se mostrar a nós de maneira ainda mais íntima e especial na vida de cada um de nós. Então, vale a pena a gente tomar a nossa cruz. Vale a pena a gente viver uma vida de sacrifício na presença de Deus. E vale a pena a gente, como eu disse, todos os pontos que eu citei aqui hoje, viver uma vida para o Senhor, renovar a nossa mente através da palavra de Deus, cuidar do nosso coração e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque nele nós com certeza viveremos uma vida de plenitude e de plena satisfação. Nele, com certeza, irmãos, eu te garanto. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão, que tem vivenciado, tem sentido isso,
sabe o quão prazeroso, o quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. O quão maravilhoso é vivermos uma vida de total devoção a Deus. E como eu disse aqui, viver uma vida de total devoção a Deus não é sinal de que tudo será muito fácil, de que as coisas virão de forma mais tranquila. Mas é sinal de que em minhas dificuldades, em minhas aflições, o Senhor estará com você. O Senhor estará te ajudando, o Senhor estará lutando ao seu lado. Você não estará lutando as suas lutas sozinho. E é sobre isso, viver uma vida em Cristo, viver uma vida de plenitude. É entender que nós não estamos aqui para lutar as lutas sozinhos, mas o Senhor, Ele está aqui para lutar conosco. E que em cada dificuldade, em cada situação difícil, é Ele que irá nos ajudar. Então, essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, me ensinou primeiro ao meu coração, para que fosse ministrado então ao coração da igreja. Que nós possamos fazer essa reflexão sobre a vida que temos levado e sobre a vida que queremos levar. Se a vida que temos levado é realmente uma vida de satisfação, uma vida de plenitude em Cristo Jesus, se tem sido uma vida que tem agradado, que tem trago glória ao nome do Senhor, ou não. Se é uma vida de prazeres momentâneos, ou se é uma vida de um prazer, de uma felicidade, de plena satisfação. Homens, na palavra de Deus, a gente vai ter vários exemplos. José, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio a tudo aquilo que ele passou, ele sempre levou uma vida vivendo para o Senhor. Moisés, Daniel, Davi, enfim, vários outros homens de Deus e servos de Deus que passaram nessa terra. O próprio Jesus, quando pisou nessa terra e veio para cumprir a sua tarefa, ele viveu uma vida para o Senhor. Ele viveu uma vida para glorificar o nome do Pai, o nome de Deus. E nós, como cristãos, é isso que nós devemos procurar. Nos esperar em Cristo, nos parecermos cada dia mais com Cristo, para que possamos, cada dia nesta terra, podermos entender e conhecer um pouco mais do Senhor em sua intimidade, podermos entender o agir de Deus e vivermos uma vida extraordinária e uma vida de plena satisfação na presença do Senhor. Amém? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer aos meus irmãos hoje. Possamos refletir sobre isso e que a palavra do Senhor possa frutificar em seu coração essa noite. Em nome de Jesus.